Bem-vindo à Sala VIP, o seu podcast favorito. Estamos aqui num lugar especial hoje. Sempre nós temos feito o nosso estúdio com toda a indumentária, com a televisão aqui. Mas hoje nós estamos em Foz do Iguaçu. Estamos aqui no Concílio de Anciãos e Pastores da Paulista Oeste. E temos uma pessoa especial, onde nós vamos bater um papo muito importante sobre um departamento tão importante da Igreja Adventista. Quero apresentar a vocês Miro Fonseca. Boa noite, Miro, tudo bom? Olá, boa noite. Um privilégio poder participar desse podcast aqui, Sala VIP. E a gente está aqui nesse Concílio de Anciãos e a gente conseguiu aqui ajustar para poder bater um papo desse ministério tão importante que é o Clube dos Bravadores e também o Clube de Aventureiros. Com certeza. Não precisava nem falar com o ministério, que vocês já viram no pescoço aqui do Miro, né? Esse que nos identifica muito bem, é um departamento extraordinário. Só abrindo uma aspas, a minha esposa eu conheci dentro do Clube dos Bravadores. Por isso que eu falo que é uma bênção. Aí sim, muito bom. Quem é Miro Fonseca? É um servo de Deus, amigo de todos. Miro Fonseca, filho da dona Neide, mais velho de 3 irmãos, hoje casado com a Luciana. Tenho 2 filhos, Lucas e o Arthur. Sempre trabalhei com tecnologia na área de telefonia celular. Por muito tempo atendi a igreja. Mas de 2 anos para cá, Miro Fonseca tem feito o que ele mais gosta. Eu sou desbravador desde 1983, sou líder master avançado. Mas depois que fomos ali para Monte Verde, desenvolvemos ali uma metodologia de como fazer com que o clube se projete na comunidade. E hoje eu estou trabalhando integralmente com o Ministério do Clube dos Bravadores Aventureiros, palestrando aí, Brasil afora, aí, até fora do Brasil, falando da importância do Clube de Aventureiros e Bravadores nessas gerações tão desafiadoras. Natural, você falou de São Paulo. São Paulo, capital. Tá, mas hoje você mora em? Hoje moro naquela pequena cidade maravilhosa chamada Monte Verde. Monte Verde. Monte Verde. Como é que caiu de paraquedas lá? Rapaz, foi realmente de paraquedas, né? Porque eu sempre, depois que casei, fui morar em Bragança Paulista. Cheguei em Bragança em 2002 e fiquei ali até 2018. E Bragança Paulista já é quase o finalzinho do estado ali, entrando no sul de Minas Gerais. E Monte Verde faz parte de Camanducaia. Monte Verde é um distrito de Camanducaia. Monte Verde hoje está situado entre os 3 melhores lugares para você visitar, fazer turismo frio. Ela concorre com Gramado e São José dos Campos. Olha. E Monte Verde assim, é um lugar muito bonito. Tem um apelido de Suíça Mineira. Só que Monte Verde de Bragança Paulista, nós estamos ali apenas a 89 quilômetros. Não é tão longe, né? Não longe. E, assim, dá 1h30, mais ou menos. E tudo surgiu quando eu morava ainda em Bragança Paulista. A gente já tinha uma loja, tínhamos um comércio lá. E a minha mãe morava em Osasco, ali na zona oeste de São Paulo. E por muito tempo eu ligava para ela, falei, dona Neide, vem morar perto de mim, a gente está aqui bem, graças a Deus. Eu tenho um irmão com síndrome de Down, o nome dele é Daniel, e tem uma certa dificuldade de locomoção e tudo mais, e minha mãe vivendo de favor em São Paulo. E aí, por longos anos, eu disse, mãe, vem morar em Bragança Paulista. E depois de 16 anos, ela aceitou o desafio, e a gente alugou o apartamento dela em São Paulo, e aluguei uma casa para minha mãe vir morar ali pertinho de mim, em Bragança Paulista. Só que você não tira gente idoso da casa deles. É difícil. Minha mãe morava na casa já por 40 anos. Nossa. Acho que até mais. E na época, em 2017, ela veio frequentar a igreja da qual a gente fazia parte ali em Bragança Paulista, Jardim dos Laranjeiros. E minha mãe era da igreja da Coab de Carapicuíba. Ela era uma das pioneiras lá, vivendo lá por mais de 40 anos. Então as amigas... Toda uma história. Toda uma história, as amigas ficaram para trás e tudo. Conclusão, em 3 meses, ela voltou para São Paulo e entrou para dentro da casa da minha irmã. E a minha irmã casada, com filhos gêmeos, com mais um filho. E ela falou, não dá para morar com a minha mãe. A casa dela estava alugada.
E aí a minha irmã acabou vindo, porque ela já queria vir embora para o interior, e aproveitou a casa que seria da minha mãe em Bragança Paulista. E aí... Fizeram uma troca. Fizeram uma troca forçada. E aí que vai entrar em cenário Monte Verde. Porque a gente tinha um comércio em Bragança Paulista, e como minha irmã veio de uma forma despreparada, sem planejamento, no primeiro momento ela pediu um apoio do esposo dela, meu cunhado, trabalhar em Bragança, numa loja que a gente tinha. Eu disse para ela, a gente está, de uma certa forma, meio que reduzido aqui, mas tem um lugar que eu estou de olho, que é um lugar chamado Monte Verde. Por quê? Porque toda semana vinha uma média de 8, 10 pessoas de Monte Verde para arrumar o celular em Bragança Paulista. E aí eu disse a ela, vamos lá fazer uma visita, né? Vamos fazer um estudo de mercado lá. E para nossa surpresa, eu trabalhava já desde 98, já tinha 20 anos de experiência na área de telefonia celular. A propósito, eu fui o primeiro gerente da primeira loja de celular do Brasil, quando era Motorola, em Pinheiro, São Paulo. Nossa! Eu atendia Brasil ali, quando era da época dos tijolar, dos Motorola. Então eu tinha uma certa base, uma certa experiência, e cheguei em Monte Verde, para minha surpresa, um lugar emblemático, turístico, não tinha uma loja de celular. Nada. Aí eu vim entender porque que tanta gente vinha na nossa loja. Aí fomos procurar um ponto, no mesmo dia arrumamos um local, em um mês inauguramos, e meu cunhado foi morar em Monte Verde. Mas para você que não conhece Monte Verde está situado a 2.000 metros de altitude. É um lugar muito frio, desafiador. O frio provoca solidão, depressão, uma série de coisas. Meu cunhado trabalhava de segunda a sexta, final de semana a gente não abria a loja, e de sexta à noite vinha para Bragança, onde estava minha irmã. Isso durou 3 meses. Ele passava a semana sozinho lá. Sozinho, e começo, pouco movimento, muito tempo ocioso e tudo mais. Aí, meu amigo, em 3 meses, falou, eu não aguento mais isso aqui, eu vou ficar doido se eu ficar aqui, eu vou voltar. Vou passar dificuldade, mas não fique em Monte Verde. E aí, eu só abri por conta dele, fui fazer o balanço e estava dando lucro, rapaz. Estava dando dó de fechar a loja. E mesmo tendo pouco serviço, como ele estava. Pouquíssimo, mas como a gente era o único, estava bom. Tava bom. E aí, cortando um pouco a história, porque a história é grande, eu consegui um outro menino, que era desbravador, lá de Bragança Paulista, e queria uma oportunidade. E aí esse menino veio para Monte Verde e ficou ali por volta de 6 meses. Mas como é que eu fui parar em Monte Verde? Monte Verde é um lugar turístico, a partir de abril começa a esfriar. E aí eu me lembro até hoje que véspera do dia 1º de maio, eu tinha um chalé que eu alugava para os funcionários lá, e ele também, de segunda a sexta, trabalhava e voltava para Bragança, e o chalé ficava vazio. Aí eu virei para a esposa e falei, vamos aproveitar o frio, Vamos para lá. vamos turistar. E aí todo adventista que chega no lugar, vamos botar no Google, eu falei, vai que tem. E colocamos lá para ver se tinha uma igreja, e tinha uma igreja. Tinha uma igreja lá. Tinha uma igreja, aí entra a história da igreja, como é que a gente chegou em Monte Verde através dessa igreja. E já que falou da igreja, né, porque a gente gosta de se sentir incluso, né, Sim. os irmãos todos. A gente vai aqui em Foz ou vai em qualquer outro lugar, a primeira coisa que a gente quer ver é final de semana na igreja. Sim. Aí você foi na igreja, como era a igreja, como é que foi o seu primeiro impacto ao chegar na igreja, porque você já vinha de Osasco, Sim. já vinha de Bragança Paulista, que são igrejas não são tão fracas. Sim, né? um distrito, por exemplo, Bragança Paulista tinha 9 igrejas. Olha. E eu, desde 2002 até 2018, eu também era coordenador de desbravadores da Associação Paulista do Vale. Então, vivia envolvido em grandes eventos, Novo Tempo, igrejas com 900, 1.000 membros, e cheguei em Monte Verde, ficamos felizes ali de ter a igreja, e fomos então, acordamos cedo, no sábado, chegamos 9 horas pontualmente na escola sabatina, a igreja estava aberta e não tinha ninguém. Na escola sabatina? Não tinha ninguém, a igreja estava aberta, não tinha uma pessoa. Alguém abriu a igreja? Estava aberto lá, e Monte Verde, como é um lugar, de certa forma, interior, a criminalidade é muito pequena. Confiança muito, né? Estava ali o computador da igreja, o projetor ligado, tudo, mas a gente ouvia numa sala algumas músicas. E aí a gente não quis entrar, ficamos esperando ali, falei, já deve estar chegando, deu 9h30, 9h40.
E aí 10 horas abre esta sala e saem uma média de umas 30 crianças. E aí eu falei para minha esposa, será que é tudo da igreja essas crianças? Mas eu entendi que não era. Aí aconteceu a escola sabatina. Na verdade, a escola sabatina começava às 10. A gente chegou cedo lá. Que era a igreja estava aberta. Diferente, né? É um propósito que eles tinham que a gente vai entender agora que eu vou explicar. A igreja tinha uma dinâmica. Das 9 às 10, eles atendiam essas crianças da comunidade. Das 10 às 11 a escola sabatina e das 11 ao meio-dia o culto. E quando terminou o culto, então fui no irmão para saber, né, no líder da igreja lá, e perguntei, irmão Paulo, quem são essas crianças? Primeira vez que eu entrei na igreja de Monte Verde. E ele falou, irmão Miro, Monte Verde é um lugar bonito, porém muito desafiador. É um lugar onde os pais trabalham demais, muitas vezes as crianças não têm 100% da companhia de seus pais, e a gente, no entendimento com alguns pais, a gente vai cedo, olha o trabalho dos irmãos. Acordava cedo, buscava os meninos em casa, trazia os meninos para a igreja, das 9 às 10 dava um lanchinho, contava uma história e 10 horas levava embora. Porque aí faziam os escola sabatina. Como se fosse uma escola sabatina para as crianças separada para que eles também pudessem ter Exatamente. A escola sabatina deles. Uma classe bíblica com um evangelismo direcionado para as crianças do bairro. Entendi. Só que aí 10 horas levava embora e aí começava a escola sabatina no culto. Mas no final daquele bate-papo, me lembro até hoje, foi ali comecinho de 2018, eles disseram algo que aí veio transformar completamente a minha vida. Foi Deus usando alguém para falar aquilo que tocava o seu coração. Exatamente. Ele falou assim, olha, a gente traz as crianças, conta uma historinha, dá um lanche, mas nós estamos orando há muito tempo para Deus enviar um líder desbravadores. Falar isso no coordenador desbravador. Imagina. Olha, tá no sangue. Já estava no sangue, já era líder master avançado. Falei, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Miro Fonseca, eu trabalho intensamente. Naquela época eu já trabalhava muito. E aí falei de boca para fora. Falei assim, eu vou ajudar vocês. Eu não tinha posição nenhuma, nem morava ali, etc e tal. Mal sabia que Deus tem os seus planos. Naquele mesmo dia, uma coisa que a gente não conta nas palestras por conta do tempo, a gente voltou para o chalé. E à tarde alguém bate na nossa porta. Não foi um anjo, mas de certa forma parecia ser. Alguém me chamando por nome, não conhecia ninguém na cidade. Eu estava ali como turista e tinha ido na igreja. Falei, será que é algum irmão que descobriu onde eu moro e tal? E o chalé era em cima e a loja era embaixo, no mesmo condomínio. E aí um senhor de uns 60 anos perguntou, o senhor que é o Miro? Sim. O senhor é o dono da loja? Sim. Você não abre de sábado? Você é a única aqui em Monte Verde que não abre de sábado? Falei, amigo, o que o senhor precisa? O celular da minha noiva está aí, a loja está fechada, a mulher vai para o médico, vai ser internada, eu preciso pegar o celular. E aí eu nem ficava na loja, desci de meia, abri a loja, abri o computador, vi lá, o preto estava pronto e entreguei para ele. Ele falou, seu Marcelo, está pronto. E aí eu não sabia que eu estava falando. Ele desceu a escada, porque a loja era no mezanino e a casa no primeiro andar. Ele desceu e voltou e falou, gostei do senhor, só que o senhor está num lugar que não está bom aqui em Monte Verde. Eu vou falar com o meu papai para ver se a gente arruma uma loja para você no shopping. O cara nunca tinha me visto. Do nada, assim. Do nada. Aí era sábado, falei, tá bom, amigo, tá bom. Quis pagar, eu falei, não, amigo, depois a gente se vê aí, cara. Ele caiu na minha graça ali, gostou. No outro dia voltou. E falou assim, olha, o nosso shopping é o mais antigo aqui de Monte Verde, tem 30 anos, tem fila de espera, a gente não tem loja disponível, mas eu queria que você fosse conhecer, porque eu falei com o meu papai, eu estava achando estranho, um homem de 60 anos, chamando papai, e aí, vamos lá conhecer o papai. E aí coisa de vidas isso. Pois é, eu falei, rapaz, o papai é muito educado, mas o papai, seu Dalton, tinha 93 anos. Nossa. Membro da Academia Brasileira de Letras, pioneiro de Monte Verde, uma pessoa muito conceituada. Ele era o dono do shopping e ele falou assim, olha, meu filho falou tão bem de você que eu vou te passar na frente de todo mundo e vou arrumar uma loja para você aqui. No mesmo final de semana que eu fui na igreja, quer dizer, segundo chamado. E aí ele me mostrou uma planta ornamental que era desde a fundação.
E aí ele falou, ó, se o senhor quiser, eu tiro essa planta daqui e o senhor constrói aqui. O que o senhor gastar, nós vamos reverter quase o dobro em aluguel para você. E aí meu olho brilhou, porque era o melhor shopping, o melhor lugar. E aí voltei para minha casa, conversei com a minha esposa sempre mais segura. Oramos a Deus e resolvemos construir a loja em Monte Verde. Isso foi em maio de 2018. E quando a loja ficou pronta em junho, o menino que trabalhava para mim virou para mim e disse: eu vou embora de Monte Verde. Eu falei, você está de brincadeira comigo? Eu acabei de construir a loja aqui. A única reserva, maior investimento. Eu não tinha nada. Eu tinha uma reserva que foi exatamente o valor. E aí a minha esposa ficou muito brava. E o menino ele me falou: eu vou sair porque eu quero ir fazer teologia. Aí como é que você vai falar? Aí eu falei, meu filho, o chamado não tá vindo, tá difícil. Não, Deus está me chamando, eu vou passar. Bom, quem sou eu para atrapalhar os planos? O menino foi embora, Enzo, meu amigo até hoje, abrindo uma lacuna, o menino foi, não passou nem na entrevista, não foi pro teológico. E aí a loja, em junho, pronta, e o dono do shopping falou, se prepare, porque está começando a temporada. E eu, só que eu não tinha funcionário. E não tinha noção do que tinha estava noção. Aí em junho, final de junho, acabou as aulas das crianças, né? Crianças, os meninos. Eu tenho um de 22, um de 16. Naquela época eles deviam, um tinha 16 e o outro tinha 10. Falei para minha esposa, vamos para Monte Verde passar as férias. A loja está lá, a gente já tem um chalé. Minha irmã já estava ajudando na nossa loja de Bragança. Vamos passar as férias em Monte Verde. Meu amigo, foram as férias que eu mais trabalhei na vida, porque Monte Verde lota. Para você ter uma ideia... Nem dobra, né? Deve triplicar. Olha, lá Monte Verde é um bairro de Camanducaia, um distrito. Moram 6 mil pessoas. Para você ter a dimensão, neste ano, que nem era pandemia nem nada, no mês de julho vieram 500 mil pessoas. Do universo de 6 mil para 500. Não dá para colocar no campo da imaginação. Eu lembro um dia, porque Monte Verde está numa altura de quase 2 mil metros de altitude, e para chegar em Monte Verde tem que subir 38 quilômetros de serra, lá da Fernão Dias. Eu me lembro um dia que veio tanta gente que não tinha lugar para estacionar o carro na cidade. A pessoa demorou 3, 4 horas para subir, chegou e teve que voltar, que não dava para entrar. Foi o ano mais cheio do ano que eu inaugurei. Cheguei meio quebrado lá e no primeiro ano compramos um carro. Só que aí quando Deus chama, Deus mantém, né? Deus é um Deus maravilhoso. Né? Maravilhoso, pastor. E aí entra em cenário algo surpreendente. Lembra que eu falei que eu ia ajudar os irmãos de Boca? Falei, eu vou ajudar vocês, adventistas, não trabalhamos ao sábado. E aí... um outro problema que eu tive com o seu Dalton, um senhor de 92, quando eu disse para ele que eu não abriria a loja de sábado, mas quando eu disse, a loja já estava funcionando, já estava construída, e ele descobriu, porque no segundo sábado ele perguntou, cadê o rapaz na loja de celular, a única da cidade? E alguém disse, ele é adventista, não abre de sábado. Eu, se eu soubesse, jamais teria colocado ele aqui. Mas um mês depois, ele veio dizer para mim, né, por tudo que ele foi descobrindo, e um ano depois, na verdade, com todo o trabalho que nós fizemos, ele falou, olha, você é o nosso inquilino ilustre aqui, por todo o trabalho que fez. Em julho, nós íamos à igreja aos sábados, porque nos outros dias nós trabalhávamos das 10 às 11 da noite, ininterruptamente. E no sábado livre... Você falando às 10 da manhã porque é uma realidade por causa do frio. Sim, nada em Monte Verde funciona antes das 10. O comércio abre às 10. Se você for na rua, vai estar fechado. Vai ter um outro só passeando, que é muito frio. Eu já cheguei a pegar menos 8 graus lá. Uau! De verdade. Uau. É muito frio, é muito frio. Vou dizer que, fazendo um corte aqui, você está querendo fazer um turismo maravilhoso, você que gosta do frio, tem São José dos Campos, tem Gramado, mas
Tá aqui, ó, Monte Verde, experiência própria, tá? E Gramado, rapaz, é um lugar bonito, mas você paga o ar que respira. Monte Verde? E Campos do Jordão tá muito grande. Agora, Monte Verde fica em Minas. E o mineiro é muito acolhedor. Isso é verdade. Durante 3 anos, Monte Verde ganhou em 8º lugar na Book Mundial como lugar mais acolhedor do mundo. De tão bom que é. Em julho, a gente ia à igreja aos sábados e comecei então, como sempre fiz, treinar a liderança. Treinar a liderança para falar como é que era o Clube dos Bravadores e tal, com a expectativa de voltar para Bragança Paulista em agosto. Tá. Você falou que o... Como é que é o nome do seu 92 anos? Dalton. Seu Dalton. Seu Dalton, né? Dalton Stern. Dalton. Que você se tornou uma figura ilustre, um inquilino ilustre. Sim, sim. Por quê? O que foi o diferencial que você prometeu, que foi o primeiro chamado lá na igreja, que mudou a maneira como as pessoas enxergavam, não só você, mas também a própria igreja adventista, que tinha quantos membros? Tinham 12 membros. 12 membros. 12 membros. Como é que mudou essa realidade? Vamos pular um pouco a história, senão de podcast vai virar uma série. Na verdade, a gente acabou mudando nesse meio tempo para Monte Verde. A gente ficou lá em julho e, para vocês terem uma ideia, em outubro, 3 meses depois, abandonamos a escola adventista, porque Monte Verde é um lugar pequeno, não tinha escola adventista para os meninos. Abandonando praticamente tudo, Deus nos levou para Monte Verde. E aí a irmã ficou lá com outra loja lá. Aí a minha irmã ficou cuidando da loja de Bragança e a gente passou a morar em Monte Verde. Monte Verde. Com isso estabelecemos o Clube dos Bravadores, motivo que eu estou aqui no concílio e a gente vai começar a falar um pouco da importância do Clube dos Bravadores. O Clube dos Bravadores é um ministério da igreja, talvez você que não conheça, é um ministério que trabalha com meninos e meninas de 10 a 15 anos, independente de raça, credo ou religião. Ele é aberto para qualquer menino nessa idade. E quando nós chegamos na igreja, a igreja tinha 12 membros e não tinha criança. Só que tinha muitas crianças na rua, da comunidade. E como a gente, de certa forma, sendo um especialista e morando naquele lugar, viveríamos numa igreja que não tinha crianças. E aí, nas minhas palestras, eu tenho contado que se na igreja não tem crianças, na escola tem muitas. Nós fomos visitar as escolas e em pouco... Só cortando, porque você falou que por ser uma cidade turística a partir das 10 horas, e no sábado o turismo é tanto quanto ou mais até. Ah, sim. E os pais dessas crianças trabalham 12, 14 horas. Durante a semana elas têm escola, vamos dizer assim. E no sim. sábado, no domingo elas não têm nada. Não, na verdade, Monte Verde só tem a escola. Não tem nada. Para criança? Nada. Na verdade, tem. Infelizmente, como em todo lugar, tem muita coisa ruim. Tem droga e outras coisas mais. E os pais não podem porque, infelizmente, tem que se manter trabalhando. Você quer ver uma coisa que Monte Verde tem, que a gente pensa que já não tem mais? A gente tem procura desesperada por babá. E a gente cansou de ver já meninas de 14, 15 anos sendo babá de 5 crianças, 6 crianças. Tal desespero. Porque não tem onde deixar. Porque não tem onde deixar, não tem uma creche final de semana. Quer dizer, era uma igreja de 12 membros que tinha uma cultura em volta, mas que não tinha como, porque faltava o líder, desbravador, que era o sonho deles, né? E aí foi você que chegou e implantou essa ideia. Quando chegamos lá, a gente entendeu ali que nos últimos 3 anos a igreja tinha batizado uma pessoa. A igreja, de certa forma, não era emblemática. Os irmãos eram fervorosos, tocaram a igreja por muito tempo. Só que a igreja não era conhecida, não era relevante. E aí, vindo de São Paulo... Essa palavra era importante. Relevante, porque onde nós estamos, a gente tem que ser relevante. As pessoas têm que conhecer o nosso trabalho. Eu costumo dizer que a igreja adventista, nesse departamento, ela tem um viés muito importante através do Clube dos Bravadores. Quando a gente foi à escola, apresentou o projeto para a direção, em 6 meses, com tudo aquilo que a gente já sabia, em mais de 20 anos trabalhando com liderança desbravadores, surge um clube de 50 desbravadores não adventistas. Uma igreja de 12 membros, agora você tem um clube de 50 crianças não adventistas e os únicos 12 eram aqueles que eram da igreja. A gente colocou todo mundo da igreja para fazer parte do clube. E aí
de uma forma estratégica, nós passamos a nos reunir na escola. Eu tenho uma palestra que eu chamo de Insights. Hoje o projeto do Clube dos Bravadores é muito importante, mas às vezes, quando a gente traz ele para dentro da igreja, isso de certa forma pode espantar um ou outro interessado, porque hoje não é a igreja adventista, hoje a palavra igreja, que vem do grego eclésia, que serviria ali para aproximar, para juntar, hoje quando você entra nessa questão da igreja, o tema separa. E quando a gente foi para a escola, era um lugar neutro, então os meninos já conheciam lá e tal, e começamos então a trabalhar com as crianças e mudar gradativamente comportamento, relacionamento e tudo mais. Nesse ponto aí, meu ministério já há 20 anos, eu sou filho de pastor, eu entrei no clube também bem cedo, antes até mesmo da idade, como eu já tinha explicado aqui fora das câmeras. Qual o diferencial? Porque clubes bravadores nós temos já há muitos anos. Em todo lugar. Em todo lugar, né? Você falou que tem até uma ferramenta, se alguém quiser achar um clube. Sim, é www.encontre um clube, é uma ferramenta da igreja para toda a divisão sul-americana. Se você quiser achar um clube, procure. Qualquer lugar, só digitar lá e vai te dar local, nome do diretor e tudo mais, nome do clube. Qual é o diferencial que você teve que fazer ali para fazer com que a igreja, o clube, se tornasse relevante? Eu vi você falando hoje lá, eu já te ouvi você falando ano passado também, 3 letrinhas, né? Sim. E eu acho que esse ponto é importante para quem está nos assistindo, talvez não só para clube, mas também para a vida espiritual. Eu acho que é importante você tocar nesse assunto. Sim, a gente sabe que o Clube dos Bravadores, ele é um projeto filantrópico, ele necessita de recursos, principalmente nessa geração, onde tudo custa. Você vai fazer um acampamento, você vai dar uma refeição, e a gente não tinha recursos lá. E eu tinha que mostrar esse projeto para a comunidade. O primeiro fator é que, de certa forma, a gente desigrejou o linguajar e o projeto. E quando as pessoas viram que em Monte Verde tinha um projeto que tinha disciplina, que tinha uniformidade, que restaurava valores e formava como se fossem os melhores cidadãos dali, o clube entrou, o que hoje eu digo, num projeto de metodologia, que é o VCO. Todo clube tem que ter isso. VCO. E não só o clube, eu penso que a igreja, os outros departamentos. Então, o que é o VCO? Visibilidade para ganhar credibilidade e gerar oportunidades. A gente tem de sobra o que as pessoas fora da igreja querem. Eu tenho um vídeo numa palestra que eu mostro que hoje as famílias sofrem com filhos que vivem trancados dentro de seus quartos, que passam horas, dias na frente de uma tela de um game, de um celular. Hoje eu já tive assistindo reportagens que o menino às vezes chega a não comer e a mãe, para ter acesso ao filho dentro de casa, tem que chamar ele no WhatsApp porque a porta está trancada. É a dura geração que a gente vive. Então o problema não é... Vou te interromper. Tá muito bom o nosso bate-papo. Nós vamos para o nosso intervalo. Porque aí agora, se aí você prepara aí, se você quiser, nesse intervalo, pegar o seu caderninho, anotar o que ele vai falar do VCO aqui, vai ser muito importante. Então nós vamos então aqui para o nosso intervalo mesmo. Tá? Prepara aí, você já começou a falar para como ser relevante, né? Não Isso. Só a igreja, departamento, jogador, né? VCO. Então vamos para o nosso intervalo então. Os desbravadores são meninos e meninas com idade entre 10 e 15 anos, de diferentes classes sociais, cor ou religião. Reúnem-se uma vez por semana para aprender a desenvolver talentos, habilidades, percepções e o gosto pela natureza. Vibram com atividades ao ar livre, gostam de acampamentos, caminhadas, escaladas e de cuidar do meio ambiente. Demonstram habilidade com a disciplina através da ordem unida
e têm a criatividade despertada pelas artes manuais. Combatem também o uso do fumo, do álcool e drogas. Trabalham em equipe procurando sempre serem úteis à comunidade. Prestam também socorro em calamidades e participam ativamente de campanhas comunitárias para ajudar pessoas carentes. Em tudo o que fazem, procuram desenvolver o amor a Deus e à pátria. Além disso, fazem muitos amigos. O Clube de Desbravadores está presente em mais de 160 países e existe oficialmente desde 1950, como um programa oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Participe conosco deste movimento que tira da diversidade o colorido da energia juvenil. Ok, voltamos aqui para o nosso segundo bloco aqui da Sala VIP, seu podcast favorito. E nós terminamos a primeira parte falando aqui do VCO. Mas antes, queremos pedir desculpa, fizemos um erro aqui, questão turística. Não é São José dos Campos. Aqui o meu ponto aqui, ó, imaginário, né, do meu grupo aqui, da minha equipe, é Campos Jordão. Campos do Jordão. Deus abençoe essa igreja, essa cidade tão boa aí, questão de turismo. Vamos voltar aqui. VCO, como um clube, como igreja, como pessoa, departamento, pode se tornar relevante? Então, o que acontece é o seguinte, nós hoje, como igreja, às vezes pecamos muito de não apresentar o que temos de melhor para a comunidade. Hoje os clubes desbravadores, do modo geral, sofrem muito por conta da captação de recursos. Eu imagino hoje um clube que não tem recurso e tem 60 membros. E era o nosso. A gente, num espaço de um ano, tinha 60 crianças, porque uma foi falando para a outra e vindo, e a gente nunca negou. E nenhum pai da igreja, quer dizer, não sabia, não podia cobrar mensalidade, nada. Só que a gente já vinha de mais de 20 anos trabalhando de liderança, junto à associação. A gente na coordenação vai vendo vários cases onde dá para melhorar e tudo mais. E a gente foi juntando na prática. Monte Verde, eu tive uma oportunidade, eu nunca fui o diretor, fui o gestor, fui o mentor ali. E sempre dizendo para as diretorias, vamos por esse caminho. Bom, a gente estava fazendo um bem danado para a comunidade. Só que a comunidade não sabia. E aí eu falei, como é que a gente vai apresentar o nosso trabalho? Ninguém vem aqui na escola para ver. E aí a primeira coisa que nós fizemos foi começar a gravar vídeos de tudo aquilo que fazíamos. Então nós instituímos um diretor de mídia social dentro do clube que fazia cortes, que fazia toda a produção para gravar os momentos que todo clube faz. Momentos ímpares, quando uma criança de 10, 11 anos está fazendo nota, fazendo uma marra, bem uniformizado. Eu costumo dizer que na metodologia VCO não dá para vir um antes do outro. Então o clube nunca vai ter credibilidade se primeiro ele não alcançar a visibilidade. Você quer ver uma coisa interessante? Nós temos no mesmo segmento o Clube de Escoteiros. O escotismo, ele é desde 1907, ele está meio que ali, ó, paralelo ao nascimento do Clube de Desbravadores, só que o Clube de Escoteiro, ele sempre teve um viés de visibilidade. Sempre. Você pode perceber que os escoteiros já participaram de abertura de Olimpíadas, eles sempre se envolveram com a comunidade. E até hoje a gente ainda paga um preço quando está com o uniforme na rua. Ó, o escoteiro. Não é uma forma pejorativa. Nós estávamos participando de um desfile, nós entramos no salão lá no ginásio, né? Aí a pessoa, sempre alerta. Isso. Falou pra gente, aí alguns tradutores não entenderam, não estão falando que a gente é escoteiro, né? Sim. Que tem essa realidade. Então, assim, não tem nenhum demérito, mas nós não somos escoteiros e a filosofia é muito diferente. Mas o escotismo faz visibilidade desde que nasceu. Porque, por muito tempo, a nossa igreja, e ainda hoje, como Clube de Desbravadores,
pensa que o clube tem que ser interno. Existem algumas lideranças que nem abrem vagas para quem não é de dentro da igreja. Por exemplo, se o camarada não é membro, ele não deixa eu vir frequentar o clube. E a gente vai à Bíblia e vê a liderança de Jesus. A estratégia maior de Jesus para alcançar todos que ele alcançou foi andando pelas ruas. Jesus alcançava cegos, leprosos, coxos, e primeiro ele supria a necessidade, e depois ele falava, então vem, segue-me e tudo mais. E em Monte Verde, a demanda era muito grande, não parava de chegar criança, o orçamento aumentando. Hoje a gente fala para diretorias que amam o ministério, mas às vezes larga a mão porque não aguenta de tanto botar dinheiro no bolso, e tem gente que troca prioridades. Eu já ouvi dizer de diretores que pediram a conta na empresa, pegou toda a rescisão, botou na inscrição do clube. Eu já vi diretor vendendo o carro para levar o clube para o Campuri. E olha, O coração dela tá ali, né? e a gente tem como se fosse um antídoto para o mal desse século, isso aqui a gente fica guardando com a gente. Quando a gente abriu o leque e começou a mostrar nas mídias sociais que a gente cuida de valores que esses meninos levarão para a vida inteira, sem um vocabulário igrejeiro, porque nós, adventistas, temos o nosso vocabulário interno. Então, uma forma é você falar com um líder, com um membro, e outra forma é você se apresentar para o poder público, para empresários. Então, a gente passou a chamar o Clube de Gravadores como projeto social em Monte Verde, apresentando tudo o que fazíamos. E isso começou a chamar a atenção. Porque o próprio pai da criança, ela vê a criança ali, já quer divulgar para a família, para o parente, para o amigo. Exatamente. E quando a família começa a divulgar, então isso gera muita visibilidade e alcança a credibilidade. É na credibilidade que a gente começou a receber, então, algumas parcerias. Eu me lembro até hoje que uma padaria nos procurou e falou, olha, eu quero oferecer os pães de forma vitalícia para esses meninos todo sábado. Isso já vai para 4 anos. Olha. E aí, como a gente tem um encontro de quarta, a outra padaria, porque o outro doou, não, então a gente vai dar o de quarta. Porque no meio do empresariado, no meio assim, se um ajuda, o outro quer ajudar também. Porque o nome dele também vai aparecer da empresa, né, da loja. E hoje, essa questão da sustentabilidade, de fazer o social, isso é muito bom para quem recebe, mas para quem faz é mais ainda. O próprio Jesus fala, é melhor dar do que receber. Eu gostei do que você falou da pizza lá, né? Sim, e aí quando o clube ficou muito conhecido, aí a gente começou a ganhar muito presente, já chegamos a ganhar tablet. Uma vez nós ganhamos um tablet para cada desbravador. Eu me lembro da nota chegando hoje com 4 caixas lá na nossa casa, uma nota de R$70 mil. Foi a maior doação que eu recebi de forma expressiva. A gente quase ficou doido, eu não acreditei. Porque o cara falou, eu vou dar um tablet para cada desbravador, e ele acompanhava a gente nas mídias sociais. Então ele falou, quando eu te chamei aqui, eu já estou mais de 1 ano acompanhando vocês. Aí algumas coisas são relevantes. A gente cuida muito da uniformidade, a gente sempre fez um trabalho sem lisura, o simples com excelência. Hoje muitos clubes, eles até têm uniforme, mas eles não cuidam da uniformidade. Quer dizer, a visibilidade é importante, não é só questão de colocar na mídia social. Sim. A maneira como é apresentado na mídia. Exatamente. Toda reunião uniformizada. Exatamente. Andando de maneira uniforme. Eu vi ali vocês sempre andando em fila indiana, com questão com organização, né? A fila indiana, ela já é sinônimo de organização, né? E até por uma questão de segurança. Na rua, você não pode andar, a não ser em fila indiana com crianças. E eu me lembro que para gerar visibilidade, a nossa sede era aqui e a gente saía daqui. Era só ir em linha reta que a gente chegaria em questão de 5 minutos. Mas eu queria que a comunidade visse. Então eu descia no bairro e os meninos até reclamavam. Falavam, tio, por que a gente tem que dar essa volta se é daqui e ali? Eu falei, fica tranquilo, depois eu vou dar um presente para vocês. E quando você dá um presente para a criança, ela para de reclamar. Mas aí quando a gente passava na comunidade, com 50 crianças, uniformizada, em fila indiana... 1 metro de distância em cada criança, você estava com 50 metros com a diretoria. É uma fila. A fila é enorme. E aí, quando a gente começou a ver as pessoas tirarem foto, e alguns aplaudindo, eu falei, tá dando certo.
chegou uma hora que o clube ficou tão conhecido que, aí sim, a pizzaria chegou e uma vez ofereceu um dia de Masterchef para os meninos. Na verdade, a gente começou a ganhar muita coisa, porque o maior segredo na questão da visibilidade para ganhar credibilidade não é pedir, é ganhar. E hoje, muitos clubes vão na forma contrária. Eles querem pedir para pessoas que nunca viram o resultado. E aí chega no seu Dalto, quando você me perguntou um tempo atrás nesse bate-papo. Um dia o seu Dalto, que estava ali há 30 anos, viu essas crianças passando, já acostumado de ver as crianças na rua, algumas sem chinelo, algumas não com cabelo penteado, Indiana. sem estar padrão. Ele me fez a pergunta. Ele falou: seu Miro, todos esses são de Monte Verde? Eu falei: todos esses são de Monte Verde. Eu falei: não é possível. Eu nunca vi essas crianças desse jeito aqui, padrão, uniformizada. E aí nessa época a gente já tinha uniforme de gala, que é um grande ganho. E é bonito. Que é bonito. Imagina uma criança com uniforme de gala, imagina 50. Então o clube passou a ficar muito notável e a comunidade começou a perceber uma mudança de comportamento na vida das crianças e até de pais. Uma das coisas que a gente traz ali no clube, porque a gente está trabalhando com um mix de famílias, com crenças, cada um de um jeito. A gente recebeu de tudo. Mas para vestir o uniforme, para pôr o lenço, o menino tem que guardar os ideais. Pela graça de Deus, ser puro, bondoso, leal. E aí nós criamos uma coisa que falta muito nos clubes, que foi um regimento interno. Olha. Um código disciplinar que servia para o diretor ou para o membro mais novo. Um código de conduta, um código de ética, que cuida de uniformidade, de adornos, que cuida até de uma coisa emblemática que hoje alcança os nossos jovens e que ninguém, seja de qualquer igreja, qualquer pessoa consciente, não se agrada, que é o funk. E hoje o funk, esse ritmo musical, ele alcança muito essa meninada, muitas vezes, que mora em periferia ou que não tem acompanhamento de pai e mãe, porque o funk ele é um desserviço para um menino, ele é apologia ao crime, a drogas, a sexo e tudo mais, e a gente recebia muitos meninos que vinham com essas práticas. Só que o clube tinha muito para oferecer, e com isso a gente começou a fazer algumas trocas. E aí passamos a supervisionar as redes sociais dos meninos. E dissemos a eles: ó, tal dia tem um passeio para o Hopi Hari, mas se você vir para o clube sem uniforme, se você postar, compartilhar, repostar, curtir funk, você não vai passear. Eu me lembro uma vez que uma mãe, porque assim, quando o menino vem para o clube, a gente deixa ele vir 3 vezes para ele se apaixonar. Eu costumo dizer que a gente só precisa de 3 reuniões, de 3 para o menino se apaixonar. E aí na quarta, falou: opa, pera um pouquinho, agora você não entra aqui sem sua mãe, porque a gente tem de tudo, a gente não é creche. Tem que ter a parceria de pais, da família, e aí a gente então apresenta esse código de disciplina e reza a cartilha para ele lá. E diz: ó, o seu filho não pode, então é o pai aqui, o menino aqui e a diretoria aqui. Então eu estou falando com o pai, mas o menino está ouvindo. Eu me lembro do menino que ele ouvia funk noite e dia e a mãe já estava incomodada. Tinha tentado tirar de tudo quanto é jeito. Viu a solução ali agora. Aí o menino já amava o clube. Eu falei: ó, você não vai entrar aqui, sua mãe não vinha assinar. A mãe trabalhava, teve que faltar no trabalho para vir falar com a secretaria do clube. E aí falamos, ó, não pode pintar o cabelo de amarelo, de azul. É uniformidade. E chegou no funk. E o menino, eu lembro até hoje, fez um olho e ficou olhando. E aí eu disse para a mãe, mas estava focado nele: desbravador não curte, não posta, não reposta. E o menino pegou o celular, abriu o aplicativo lá e começou a deletar, olha, todas as playlists de funk. A mãe não falou nada, chegou em casa, mandou um áudio pra gente e disse: eu não acredito. Mandou para a secretária do clube: eu estou tentando 1 ano tirar o funk do meu filho e vocês tiraram em menos de um dia, quando ele entendeu a importância
que isso que não faz... Então, assim, são táticas, são coisas que o Clube dos Bravadores ele tem esse poder de transformar na vida. Mas para isso, para credibilidade, tem que ter visibilidade, né? Com uniformidade. Sim. E ter o que é. Nós temos o que apresentar para a criança. Sim. A gente tem que mostrar para ela o que ela vai ganhar, não é o que ela está perdendo. Hoje, depois de 6 anos, Hoje você já tem um história, né? Hoje, depois de andar tanto e ir de avião, palestrando para lá e para cá, um dia eu cheguei no aeroporto e lembrei do clube. E falei, poxa, a gente tem que ter um check-in no clube. E aí inventamos um negócio lá, chamamos os pais e inventamos um negócio chamado Open Check. Falando para os meninos, a partir de hoje, para entrar na reunião do clube, você tem que ter 5 itens. Você tem que vir com uniforme, você tem que vir com o cabelo cortado, sem estar pintado, você tem que trazer a Bíblia, você tem que trazer o caderno de classe e você tem que estar com o Bíblia pintinho. Então, antes de começar a reunião, a gente fazia como se fosse um check-in mesmo, um raio-x. E a gente hoje tem 4 camisetas, 5 na verdade. Então tem camiseta branca, tem azul, tem verde. Então o diretor de mídia social previamente falou, sábado, dia 7 de setembro, a camiseta é verde. Se o menino vir com azul, ele volta. Porque uma pessoa de azul no meio de 50 verde vai destonar. Então é a aparência, é a visibilidade para dar credibilidade. Mas tem que ser uma coisa bem planejada também. Bem planejada, bem regada, bem certa. Eu acho que certinha. talvez muitos clubes acabam falhando alguns pontos porque esquecem que o planejamento de tudo, isso aí que tu está falando é um planejamento. Sim, que demorou anos. Não é chegar assim, amanhã eu vou fazer. Não. E outra coisa, ele tem que saber o que está acontecendo e como vai ter que ser. E tem também o viés da troca, porque hoje se o clube que não tem nada para oferecer para o menino disser para ele, se você não vir com tal coisa, de tal jeito você não vai entrar. E se a reunião não for atrativa e o clube não tiver o que oferecer, o menino vai dizer, então tá bom, muito obrigado, eu já não estou querendo vir mesmo. Mas aí quando a gente colocou o Open Check, a gente diz para eles, 3 faltas você está suspenso do próximo passeio. E a gente trabalha muito com divulgação, né? Quando a comunidade nos abraçou, quando o empresariado nos abraçou, a gente pôde ir para o 3º campo do VCO, porque com visibilidade gera credibilidade, gera recursos, gera o financeiro. E com recursos, com dinheiro em caixa, você cria oportunidades. Eu me lembro que em 2022, a gente queria que todos os bravadores fizessem o programa de classes do clube. E aí no início do ano, a gente já tinha uma verba destinada para isso, uma verba considerável, que eu vou abrir aqui. A gente ganhou algumas doações e pensamos, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Nós estamos falando de 40 mil reais. Opa. E aí a gente então fez um estudo e entendemos que poderia levar o clube inteiro para o Beto Carreiro, em Santa Catarina. E aí fizemos o orçamento, deu 36 mil reais. Um ônibus 15 mil, aí tinha o ingresso, tinha estadia que a gente ficou no IASC, e lançamos com pai e meninos numa reunião e dissemos, final do ano, o desbravador que estiver bem na escola, que estiver bem nas redes sociais, que não faltar, que concluir a classe no final do ano, vai fazer uma viagem dos sonhos. De graça. E adivinha qual foi o resultado? Todos foram. 100%. Olha só. Então quando você tem algo para oferecer... Mas tem alguns clubes que talvez não chegaram nesse ponto, mas tem algumas coisas. Por exemplo, tem clubes que tem fanfarra. Sim. Esse é um instrumento tremendo também, porque a criança gosta. De visibilidade, de divulgação, de atrair as crianças. Só que a fanfarra, primeiro que ela não pode atrapalhar a reunião do clube. O clube que tem fanfarra, por um lado é muito bom, mas por outro lado é desafio. Ele vai ter que andar a 2ª ou até a 3ª milha. Por exemplo, hoje nós temos fanfarra depois de 6 anos. A reunião acontece de sábado, mas a fanfarra acontece de segunda e quinta. E sem ensaio você não tem uma boa fanfarra. Mas se piorar aqui, a pessoa perde o direito à fanfarra. Não. A gente tem hoje cerca de 70 membros. Hoje a gente tem 16, vai chegar mais 8 e tem 24. Quem está aqui? São os que se destacam. A fanfarra é o prêmio. Para tocar na fanfarra você tem que ser um menino relevante. Você tem que se destacar no meio dos outros. E porque tem fila de espera.
E aí, essa semana mesmo, que passou, um menino veio com advertência na escola. E a gente disse para ele toca lá a caixa. O menino é muito bom. Eu falei, amigo, você é bom. Mas se você não mudar o teu comportamento, você vai sair da fanfarra. E a professora já me ligou e já disse, muito obrigado. Bom, hoje em Monte Verde, depois de uma experiência como essa, a gente tem algumas coisas que são muito emblemáticas. Hoje, a diretoria do clube é convidada na reunião de pais da escola estadual para falar para os pais. O diretor da escola, eu já presenciei, tenho isso filmado, o diretor chegou a virar numa reunião de pais, eu me lembro que tinha 800 pais, e disse, seu filho não está no clube dos bravadores, o que você está fazendo? Você está perdendo tempo? Manda para lá, ele vai melhorar a nota, ele vai melhorar o respeito. Hoje nós temos um grupo de WhatsApp, onde em comum estão lá o diretor do clube e o diretor da escola nesse mesmo grupo, a secretária da escola e o secretário do clube, o coordenador da escola e o coordenador do clube, e um acordo fechado entre diretoria, os pais e a liderança da escola é assim: se um desbravador ele tomou disciplina na escola, reverbera para o clube, automaticamente ele é disciplinado. Com isso a gente minou vários problemas de comportamento que a gente tinha. Gerou credibilidade. É só credibilidade. É um ciclo vicioso, se é que podemos falar vicioso, mas que um interfere no outro e que vai... Exatamente, porque a credibilidade nunca acaba. Para quem é um bom pagador, você pode ver que o banco sempre está querendo te dar mais crédito. Se hoje você tem um limite de 5, você paga em dia, quer te dar 10, ele quer te dar 15. Hoje nós ganhamos sede, a gente tem sede de reuniões, a provedora de internet botou um sinal lá no cobra da gente. O que não pode acontecer é você que está nos ouvindo aí, que talvez tenha um clube ou que está querendo montar um clube e é uma coisa que mexe com a igreja, com a comunidade em volta. Você não pode olhar hoje para o clube Monte Verde e querer alcançar o clube em 6 meses. 6 meses. Não tem como. Isso que ele está contando é o que ele fez, foi lá no começo e foi indo, até chegar hoje. Sim. Então, pensa, seu clube, talvez a gente esteja falando com alguém que tem um diretor de clube, uma pessoa que está no clube, tem 10, 20, 30 anos no seu clube, é um clube relevante? Não é? Pare agora um pouco e vamos ver a visibilidade, a uniformidade, para criar credibilidade, para que possa aparecer então as oportunidades. Sim, porque a oportunidade vem depois. Não, tá treinado. Você quer ver uma coisa? Tem clube que tem 20, 30 anos de história. Uma coisa que a gente cuida muito é do nosso Instagram, porque hoje todo mundo usa essa ferramenta. Tem gente que usa muito essa ferramenta. E a gente entendeu que essa ferramenta dava muito visibilidade pra gente. Hoje o Clube de Monte Verde, numa cidade de 6 mil pessoas, tem 11.200 seguidores. Mais do que a vida. Eu já conheci clubes que tem 30 anos que não tem 200 seguidores, mas nem a família. Agora, o Instagram do clube, ele tem que ter uma linguagem neutra. Não é uma linguagem igrejeira também. Eu costumo dizer que você não tem nem que botar batismo num grupo do Clube Desbravadores, porque se tiver um pai ou uma mãe potencialmente interessado em botar um filho, o que ele vai procurar? É a gente fazendo nó, amarra, acampando. Hoje a gente tem mais de 500 especialidades que dá para mostrar o clube. Hoje nós estamos na era da comunicação, uma boa ferramenta de gravação, uma boa edição. Então use as estratégias e as ferramentas que nós temos. Eu digo que mais de 50% da visibilidade que nós ganhamos em Monte Verde são pessoas que não são do nosso convívio do dia a dia. A visibilidade não é para interno. Não. A igreja já conhece o clube. Querido, essa talvez é o ponto de hoje. Você quer visibilidade para o seu clube, para o seu departamento, para a sua área, pode ser asa, pode ser... Sim, qualquer um. Nós somos desbravador, mas isso aqui é para aventureiros também. Né? Também, tudo que eu falei é para aventureiros. Pense, é para externo, não é para interno. E dentro da questão, eu queria perguntar assim, o auge, quantos... Porque vocês montaram os aventureiros também lá, né? Sim, 2 anos depois, por conta da demanda, né? Porque atraiu os irmãos. E trabalham junto lá, né? Juntos. Nós somos um clube só. Eu já tive o desprazer de visitar lugares no Brasil em que na igreja o Clube de Desbravadores não fala com o Clube de Aventureiros. A mesma liderança que sentam na comissão, programas isolados, sendo que os desbravadores deveriam agradecer aos aventureiros, porque os melhores desbravadores são aqueles que vêm do Clube de Aventureiros. E a gente vê desbravadores, às vezes,
causando bullying ou tirando sarro do clube de aventureiros, que está crescendo, que vai passar, que no Paraguai já tem mais aventureiro que o Desbravador, que na América do Sul já tem mais clube de aventureiro que o Desbravadores. Agora, tem que ser um projeto casado, tem que ser o evangelismo integrado, porque a gente está alcançando o mesmo alvo, que são as crianças da comunidade. Qual o auge de quantidade de aventureiros vocês tiveram lá ou tem? O teto foi 120. 120? 120 aventureiros desbravadores juntos. Em fila, né? Em fila a gente chegou a parar. A gente tem o vídeo. É quase 150 metros. Sim, sim. É um quarteirão e meio. A gente hoje, a gente costuma dizer que nós estamos na segunda geração do clube. Porque até 2023 foi um ano de ouro pra gente. Mas entrou em 2023, foi um ano muito desafiador, porque os meninos que amavam o clube com 10, 11, alguns se batizaram, inclusive, em Monte Verde tem uma dificuldade muito grande, não tem mão de obra. Duas coisas que não tem em Monte Verde: não tem casa para alugar e não tem trabalhador. São 420 restaurantes, hotéis, pousadas, é muita coisa para pouca gente. E um menino de 14 anos é ludibriado para trabalhar e ganhar R$2.000 por mês. Crianças humildes que alguns deixaram o clube chorando para ir trabalhar. Então essa questão, de certa forma, atrapalhou um pouco, mas a gente sabe que enquanto eles estiveram no clube, eles aprenderam para nunca esquecer. Então hoje a gente está refazendo, a gente perdeu muitos, mas hoje chega já quase beirando 100. Mas o mais interessante são as famílias que nós alcançamos, que hoje fazem parte da igreja, e hoje, em um espaço de 5 anos, de 12 já pulou para 60 membros. Uau! Gente, esse é o nosso podcast Sala VIP. Que extraordinário. Olha, tenho certeza que quem está nos assistindo tem um monte de perguntas para fazer. Coloque aí as suas perguntas, suas dúvidas, os seus comentários, que nós vamos passar aqui para o Iro, né? Passar para a rede dele, que depois eu vou pedir que você nos deixe aí seus contatos no Instagram do clube, o pessoal conhecer. Acho que vai ter gente que vai querer seguir agora. Vai subir de 11 mil agora, vai subir de 11 mil aí. Tá bom? E eu faço o desafio para você ir visitar, porque nós estamos aqui falando apenas há 50 minutos, vai dar 1 hora. Eu estou falando de 6 anos. Eu sou convidado para falar nas palestras, eles me deram 1 hora, 1 hora e 10. Outro dia eu fui convidado para falar 20 minutos, me deram 10. E o povo ficou revoltado. E amigos, a gente tem muita coisa para mostrar. E uma coisa é ver lá ao vivo o carinho que a cidade tem, né? Hoje os comércios, 70% ali tem o logo do Clube Desbravadores estampado. E é verdade, eu estive lá e é verdade isso mesmo. O clube lá é reconhecido. Fora que é muito bonito, gostoso para passear, você vai, agora com a inauguração da igreja, é tudo de bom para você. Aí eu vou te fazer um outro podcast só sobre a igreja. Né? Aí é outra coisa. Você vai ficar na curiosidade aí. Querido, nós vamos então para o nosso intervalo e aí nós vamos voltar para o último bloco, que é o nosso ping-pong, onde aqui nós não é a parte esportiva sentado. Tranquilo, vamos lá. Eu vou falar uma palavra e você responde o que vier na cabeça. Isso. Vamos para o nosso intervalo. Valeu. Nossa história começa em 1919, através de Arthur Sponde, que formou o clube em sua casa, dirigido especificamente a seu filho e amigos, e logo começou a formular diretrizes compatíveis com os objetivos espirituais da igreja. O clube fazia excursões de fim de semana, trabalhos manuais e segmento de pista. Os ideais do clube foram redigidos em 1921 e em 1922 a Associação Geral preparou o programa para as classes. E somente em 1928 que surgiu as primeiras especialidades, através de um cara chamado Sylvester Bond. O primeiro clube de desbravadores, organizado para juvenis, surgiu em 1930, sob a liderança de Teron Johnston. O nome de Desbravadores foi escolhido por causa de um acampamento na cidade de Madison, no Tennessee, Estados Unidos, quando Arthur, durante o fogo do conselho, contou a história de John Fremont, um explorador e pioneiro nas terras do oeste americano, um grande desbravador. Depois disso, todos os meninos queriam ser desbravadores. Com grande sucesso e evolução do clube de desbravadores, as outras associações aderiram no programa entre 1931 a 1940.
um cara chamado John Hancock desenhou o emblema oficial do clube em 1946. Em 1947, a Associação Geral solicita à União Norte do Pacífico a elaboração de normas e planos para a transformação do Clube de Desbravadores em um programa mundial, que foi desenvolvido por John R. Nilsson. Lawrence Paulson, diretor do clube de Greendale nos Estados Unidos, escreveu os primeiros manuais do clube, mas em 1948, Henry Berg projetou a bandeira dos desbravadores. Porém, somente em 1950, a Associação Geral adotou oficialmente o Clube dos Desbravadores Jovens MV como um programa mundial, e em 1952, Henry Berg compôs finalmente o hino dos desbravadores. Ok, voltamos aqui com a nossa sala VIP, nossa terceira parte, e agora nós vamos para o ping-pong. Nós vamos colocar agora, então, a nossa vinheta do ping-pong. Beleza! Então agora, Miro, eu vou falar a palavra e você, então, você pode falar e responder com uma palavra, você pode responder com um pensamento, com uma frase, o que vier na sua cabeça. Tá Beleza, bom? vamos lá. Então vamos começar. Sentimento. Amor. Família. Luciana, Lucas e Arthur. Decepção. Decepção. Não alcançar mais crianças que poderiam ser alcançadas. Animal. Cachorro, Ah, que é fiel. Gosto do cachorro. tá certo. Pôr do sol. Importante o momento da família. Deus. Tudo. Texto bíblico. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Mas eu gosto da segunda parte, onde ele fala que está preparando várias moradas, porque o evangelho do reino é aberto a todos. Só vai se perder quem realmente não acredita nisso. E como você falou na palestra, preparar lugar para o grande Campuri Celestial. Né? Exatamente, é por isso que eu gosto. Tá certo. Eu imaginei mesmo. Fio. Até o último homem, de Desmond Doss. Frase. Frase: enquanto cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. Você olha para a câmera lá e repete essa frase para a gente fazer um corte, né? Enquanto cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida de todas as outras coisas nossas. Amigos, isso é texto do salmista Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essas são só umas perguntinhas só para a gente conhecer um pouquinho mais aqui. A gente agradece a sua presença, Miro. E mais uma vez, quem sabe uma outra oportunidade a gente se encontra. A gente está com um sonho aqui, os anciãos aqui ficaram tão empolgados, felizes, que estão pensando até fazer uma excursão. Quem sabe a gente um dia aparece lá em Monte Verde para ver essa história de fato ali, como funciona. E quem sabe não, né? Com a graça de Deus, fazer o mesmo no nosso distrito. Né? Sim, vai ser um prazer recebê-los. A gente tem recebido já alguns distritos, feito alguns ajustes ali. E realmente é algo maravilhoso poder estar num lugar tão desafiador, mas colhendo tantas bênçãos que Deus tem dado para nós ali. E eu tenho dito que quando nós nos permitimos a ser usados por Deus sem olhar os desafios, Ele é capaz de trazer coisas que a gente jamais imagina. Eu digo que Monte Verde é um milagre para a Igreja Adventista, para o clube. Aos olhos humanos não daria certo de jeito nenhum, mas aos olhos divinos deu mais do que certo, a história está aí. É um prazer, obrigado por poder participar aqui da sala VIP. O pessoal tem perguntado nas minhas redes sociais, é Miro Fonseca, Miro_Fonseca. E um dos clubes é Aventureiros de Monte Verde ou Desbravadores de Monte Verde. Se coloca lá, você vai ver um tanto de coisa que a gente faz e dá para pegar várias ideias para trazer para o clube e para outros departamentos. Nós vamos colocar aqui embaixo, então, os contatos da rede dele para que você possa entrar e seguir lá. E quem sabe não, com a graça de Deus vai colocar em prática aí onde você está também. Obrigado, Miro. Um prazer. Deus abençoe você aí. Grande abraço. Obrigado a você que esteve conosco e nós nos vemos daqui a 15 dias no nosso próximo podcast. Valeu, amigos.